Olá, uma boa noite a você que nos acompanha aqui na programação da TV Plan. E começa agora o programa Voto em Foco. Nas eleições municipais 2020 em Poços de Caldas, 9 candidatos disputam a vaga no Executivo de Poços. E para que você, eleitor, conheça cada um desses candidatos à Prefeitura, nós iremos entrevistá-los aqui na TV Plan. No programa Voto em Foco, são 5 perguntas para cada um dos candidatos, com base em seus planos de governo. Todos eles foram convidados e participam conosco por ordem alfabética. Diversos temas serão levantados e a resposta de cada um dos convidados será cronometrada. Eles terão até 5 minutos para cada uma de suas respostas. O PSB oficializou no dia 12 de setembro a candidatura de Heloísio do Carmo Lourenço, de 52 anos, à Prefeitura de Poços de Caldas. A escolha foi feita por unanimidade em convenção realizada pelo partido. Heloísio já foi prefeito da cidade de 2013 a 2016. O escolhido a vice na chapa é o jornalista João Gabriel Pinheiro Chagas. Heloísio Lourenço é dentista com 30 anos de atuação em Poços de Caldas. Mestre e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, possui especialização em ortodontia. Foi funcionário do SESI, fundador da cooperativa Uniodonto e presidente do Conselho Municipal de Saúde. Foi prefeito, como eu disse, de Poços de Caldas de 2013 a 2016. Ele já está aqui conosco. Candidato, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade aqui no Voto em Foco. Para mim é um prazer estar aqui, Galo, para responder as perguntas, conversar um pouquinho sobre o nosso plano de governo e, logicamente, conversar com a nossa população. Estou à disposição. Vamos lá, então. Temos 5 perguntas e o primeiro tema será desenvolvimento econômico. Candidato, em uma de suas propostas em seu plano de governo, você pretende retomar e ampliar os mecanismos de busca ativa por novas indústrias ao município, criando atrativos para grandes investimentos e demonstrando aos empresários e seus colaboradores os diferenciais que a cidade oferece. Falando em distrito e mini-distrito industrial inaugurados em sua gestão, como você pretende atrair novas empresas e continuar a rodagem desses mecanismos de desenvolvimento econômico? O senhor tem 5 minutos a contar a partir de agora para a sua resposta. Inicialmente, Galo, nós dizemos, que queremos resgatar essa forma de trazer empresas, porque na verdade era o que nós tínhamos um planejamento na gestão de 2013 e 2016 e que foi interrompido. E isso deu muito certo, Quando nós assumimos a prefeitura, o Distrito Industrial, a grande discussão que se fazia no Distrito Industrial é se haveria ou não plantação de batatas lá no distrito. E havia até corrida de caminhonete, O Mitsubishi Cup acontecia lá, que é uma trilha de caminhonete. Enfim, o distrito não tinha nada. E aí nós fizemos 8 milhões de investimento no distrito, colocamos água, luz, energia elétrica, rede de esgoto, asfalto, e as empresas começaram a vir, ou seja, nós começamos a dar estrutura no distrito, começamos a oferecer a nossa cidade para as empresas, começamos a trabalhar em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento do próprio Estado de Minas, porque o Estado de Minas também tem muito interesse que empresas venham. Então, na medida em que você apresenta a sua cidade com uma forma política forte, demonstrando o seu interesse, demonstrando os benefícios da sua cidade, a própria Secretaria de Desenvolvimento do Estado começa a trabalhar a seu favor. Então, na verdade, é resgatar todo esse processo e, principalmente, uma forma profissional da gente lidar com as empresas, principalmente as empresas estrangeiras. E isso deu muito certo, Eu posso dar exemplo, porque muitas vezes a gente que é político, a gente fala daquilo que vai acontecer e das propostas como pode acontecer. Como eu tenho já experiência adquirida, e eu acho que essa experiência faz um diferencial enorme, eu falo daquilo que nós vamos fazer e te falo daquilo que já deu certo. Então eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, deu tão certo essa forma da gente buscar novas empresas, que a última empresa multinacional que tinha vindo para Poços antes do meu governo foi em 1997, é a Ferreiro do Brasil. É só todo mundo lembrar que vocês vão ver que não havia mais empresas. Depois disso, então, num governo só, durante a minha gestão, nós trouxemos 2 multinacionais e foram mais 14 empresas. E além disso, eu acho que é importante a gente dizer sempre que, além das empresas de fora, a gente tem que fazer um trabalho também de resgate e de convite e de mostrar os benefícios do Distrito Industrial para as empresas locais.
Por que isso? Porque várias empresas locais têm intenção, muitas vezes, de ampliar os seus negócios. Fizemos isso, por exemplo, com a Arte Farol, uma empresa que trabalhava aqui na Vila Rica, do seu Natal, e deu muito certo. Foi para lá, ampliou as instalações, ampliou o número de funcionários e, logicamente, que gerou mais emprego para a nossa população. E assim aconteceu com outras empresas também, né? Então eu acho que incentivar as empresas locais também é fundamental para que a gente consiga gerar mais emprego, gerar mais renda para o município. Logicamente, né, que às vezes as empresas locais estão querendo mudar, querendo ampliar, mas o próprio terreno, o próprio lote acaba sendo caro para o investimento. Então quando você faz a doação, quando você oferece benefícios para as empresas locais, a gente consegue fazer com que as empresas realmente venham. Uma outra questão, né, que aí eu quero agregar e que já era um planejamento nosso e que vem nesse plano de governo agora, é o polo de tecnologia. Porque quando a gente começa a fazer um desenvolvimento do distrito industrial como nós fizemos e trazendo empresas que trabalham com alta tecnologia, por exemplo, como é a ThyssenKrupp, como é a Danone Baby, que eu acabei de citar. Aí a gente tem também uma possibilidade, como nós temos impostos às universidades, por exemplo, a Unifal, a própria PUC, né, que tem aí uma série de engenharias, uma série de faculdades que a gente pode aproveitar, a gente junta as universidades com o próprio distrito industrial, com as empresas, e aí a gente monta um polo de tecnologia. Como é que funciona isso? A gente começa a gerar conhecimento, começa a gerar tecnologia a partir dos estudos e da produção das empresas que já estão aqui. Então, logicamente, a gente trabalhando isso, a gente melhora a produção, melhora a produtividade, melhora a geração de emprego, melhora o salário das pessoas que estão lá e a gente exporta, a gente vende, a gente oferece tecnologia para outras empresas que possam vir. Então, essa é uma outra proposta nossa. Então, resgatar a questão do distrito industrial, a forma de fazer, a profissionalização do trabalho, criar um polo de tecnologia junto com as universidades locais e as empresas que já estão no distrito industrial e a partir daí a gente começar realmente a colocar postos numa linha ou voltar naquela linha que nós paramos em 2016 para colocar postos numa linha de desenvolvimento que nunca foi vista nessa cidade. 20 segundos, candidato. Então eu acho que é nessa linha que a gente pretende fazer e logicamente, né, trabalhar também com as outras áreas para gerar emprego e renda, que é o comércio de postos, que o comércio de postos é um grande empregador, o turismo, que aí seria outro tema, né, e o agronegócio com as comunidades aí de agricultura familiar. Obrigado, candidato. Vamos à nossa próxima pergunta, a segunda pergunta. O senhor, como citado, esteve como prefeito de Poços entre 2013 e 2016, na época, enquanto candidato do PT, Partido dos Trabalhadores. No ano de 2016, ainda enquanto candidato do PT, angariou 18.746 votos, ou 24,57% dos votos totais, na tentativa de reeleição, que não se concretizou, ficando com o segundo lugar atrás do atual prefeito. Em 2018, o senhor se tornou candidato a deputado estadual, ainda pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, obteve 24.292 votos, destes foram 7.590 votos de Poços de Caldas, mas da mesma forma não foi eleito. O senhor acredita que o partido tenha sido um fator primordial para que não fosse reeleito em âmbito municipal ou eleito em âmbito estadual e até por isso trocou nessa candidatura para o Partido Socialista Brasileiro, o PSB? O senhor tem até 5 minutos. Na verdade, existem vários fatores, né, que te levam a um processo vitorioso eleitoral ou uma derrota eleitoral. E a gente tem que ir corrigindo esses fatores, né? Logicamente que se a gente fizer uma comparação, por exemplo, em 2016, embora não tendo sido eleito, nós tivemos uma votação expressiva na cidade. Logicamente que, em considerando, dentro da sua pergunta, a questão do PT, naquele momento o Partido dos Trabalhadores sofria um ataque gigantesco, né, de toda a mídia nacional, sofria um ataque gigantesco aí de parte dos órgãos de justiça do nosso país, né, e sofria aí um ataque muito grande da direita, né, que fazia só uma disputa em relação a tirar ou não o PT do governo. E aí, logicamente, que nós tivemos uma disputa política importante, que foi a retirada da presidenta Dilma do governo um pouco antes das eleições de 2016, e isso tudo influenciou, pesou muito naquele momento. Então, esse pode ter sido um fator. Mas a gente tem que considerar também que naquele momento
eu não era o único candidato disputando, né? Nós tínhamos outros candidatos e eles também não tiveram êxito, né? E eles também não eram do PT, eram de outros partidos. Então, quer dizer, a gente não pode atribuir somente ao partido, que logicamente naquele momento tinha um desgaste muito grande, a derrota de 2016. Talvez também, né, um momento eleitoral bem tenso, em que as propostas colocadas, elas não chegam no nosso eleitor da forma com que deveriam ser. E aí eu faço uma comparação, né, lógico, que, por exemplo, em 2016, muita coisa que foi dito para o eleitor não foi cumprido, depois com o governo vencedor. Então, dou um exemplo claro aqui, né, num determinado momento, num debate, eu perguntei ao candidato naquele momento, porque ele fazia propostas de tudo. Então, vou fazer escola, vou fazer creche, vou fazer rua, vou dar aumento para o servidor, vou fazer. Eu perguntei ao candidato. Falei, ó, candidato, mas o senhor está falando que vai fazer um monte de coisa e eu conheço bem as contas da prefeitura. Da onde o senhor vai tirar dinheiro? E aí ele disse, simplesmente para mim, que quando a gestão é boa, o dinheiro aparece. Então, na prática, o que foi vendido para a sociedade, para os eleitores naquele momento, foi uma história de fada madrinha. Que eu tenho uma vara de condão, que eu faço resolver a escola, que eu faço resolver a saúde, que eu faço aparecer dinheiro. E na prática, depois, isso se comprovou que não é verdade. A cidade hoje está carente de medicamento, está com problemas nas unidades escolares, a cidade está com um buraco para todo lado, o distrito industrial não desenvolveu mais, os empregos não vieram, muito pelo contrário, e a gente tem problemas de toda a ordem. E o servidor nunca foi tão desvalorizado como foi nessa gestão. Então o que a gente percebe é que eu perdi para uma história que não era verdadeira, tá? Eu perdi para o conto de fadas. Então, na verdade, tudo isso influencia. Logicamente que aí chegando em 2018, na eleição para deputado, a gente tem, então, novamente aí uma disputa difícil, né? E eu tive um problema, né? Um problema ou eu acho que é um problema mesmo, né? Em termos de grupo político, que naquele momento a gente tinha um planejamento das áreas onde eu faria campanha. E o deputado Odair Cunha, naquele momento, não seria candidato a deputado federal, seria o deputado Ulisses Gomes, e eu estaria aqui na região como sendo o deputado estadual. E aí o que aconteceu é que, posteriormente, o nosso grupo mudou o planejamento, o deputado Odair Cunha volta para ser deputado federal, o deputado Ulisses volta para ser estadual, e a gente acabou dividindo a área onde a gente acreditava que nós teríamos voto. Então, logicamente, que isso interferiu bastante. Embora, no geral, eu tenha tido aí 24 mil votos, que é uma votação expressiva. E aí, novamente, né, voltando para a questão do PT, eu acho que a gente não pode culpar um fator só. Lógico que existiu o desgaste do PT. Mas, por exemplo, nenhum deputado, assim, vamos dizer assim, morador de Poços foi eleito. O único deputado eleito aqui por Poços foi o Mauro Tramonte, né, que teve também 7 mil e poucos votos aqui, mas teve a grande maioria de votos, foi o deputado com mais votos no estado de Minas Gerais, a grande maioria fora de Poços. E nenhum dos outros, inclusive federal, foi eleito. Então não fui só eu derrotado. Na verdade, a cidade teve uma derrota por não eleger nenhum deputado. Então eu acho que, no contexto político, não fui só eu derrotado em 2016, não fui só eu derrotado em 2018 e só eu era do PT. Então o PT pesou um pouco, claro que pesou sim pelos ataques que sofria, pela conjuntura da presidenta Dilma, tudo isso que eu disse. Mas não foi só esse fator, foram vários fatores que levaram a isso. Né? E logicamente que a gente observa, né, vendo as pesquisas, inclusive as pesquisas aqui da TV Plan, que em alguns momentos, aliás, nas duas pesquisas da TV Plan eu estava liderando. Então, mesmo com tudo isso, a gente tem aí uma liderança importante política e de votos que me credencia a estar aqui hoje. Finanças. Uma grande polêmica em torno da saúde financeira municipal está quanto à utilização de verba do DME, Departamento Municipal de Eletricidade. Em 2013, seu primeiro ano de mandato enquanto prefeito de Poços de Caldas, você utilizou cerca de 25 milhões de reais do DME para suprir uma dívida contraída na casa dos 43 milhões de reais. Essa verba do DME, ele estaria até prevista da administração anterior, inclusive. Mas sobre o assunto, se eleito for, você prevê novamente a utilização destes recursos do DME e qual a sua opinião com relação à saúde financeira da Prefeitura versus a saúde financeira do Departamento Municipal de Eletricidade, candidato? Em 2012, né, nós tivemos uma ação na Prefeitura, uma ação do próprio prefeito, que era o Paulinho Coruminas na época, que ele transformou a Prefeitura
para 8 horas, aliás, de 8 horas do servidor público para 6 horas para a maioria do servidor público. Então, na prática, o que ele fez? Ele retirou 25% da capacidade produtiva da prefeitura. Isso foi um problema enorme, logicamente um grande benefício para o trabalhador, mas um problema enorme para a prefeitura, porque a prefeitura perdeu capacidade de trabalho, a prefeitura perdeu capacidade de oferecer o serviço. Lembrando que o servidor público ele tem uma função importantíssima, né? O servidor público ele é a mola mestra que oferece serviço. Então, quando você vai lá na UPA, quem te atende lá na porta de entrada é o servidor público. Quem está lá dentro na sala vermelha, salvando a vida das pessoas, é servidor público. Quem vem na ambulância do SAMU, dirigindo e o outro acompanhando, é um médico, um enfermeiro, que é servidor público. Quem vai à rua, quem dá aula, né, que é o professor, é um servidor público. Quem cuida das nossas crianças nas creches, quem cuida dos meus filhos, quem cuida dos seus filhos, são servidores públicos. Então, na prática, quando ele reduz em 25% a capacidade de trabalho do servidor público, isso teve que ser reposto de alguma forma, e foi quando eu assumi a prefeitura. Isso, então, trouxe para a prefeitura um aumento enorme de horas extras e, logicamente, uma necessidade de contratação de outros funcionários para suprir todo esse espaço. E isso, ao longo do tempo, fora outras questões que vinham acontecendo em relação à economia do município, né, trouxe para o município uma situação muito complicada em relação à arrecadação e despesa. E aí nós começamos a ficar deficitários. Eu digo isso porque, como você bem disse na leitura, no início da pergunta, quando eu assumi com uma dívida em torno de 43 milhões e já aprovado, né, pelo Conselho de Administração anterior e pelo atual prefeito, que tinha feito uma redução de capital social, um repasse do DME que seria de 25 milhões. Recebemos esse dinheiro para quitar uma parte das dívidas e fomos tocando o resto das dívidas que haviam. Mas, dizendo tudo isso, né, e na conjuntura econômica que nós assumimos, o recurso que vem do DME, ele passou a ser necessário para fechar as contas. Como eu disse, fora o recurso do DME, há um desequilíbrio entre receita e despesa no município, que hoje é gigantesco. Hoje, em torno de 7 milhões mês. Então, hoje, o município não sobrevive, o município não tem condições de pagar em dias os salários, de oferecer os serviços, de manter os serviços básicos funcionando sem a utilização dos recursos do DME. E isso não sou eu, não. Qualquer um que entrar lá vai acontecer dessa forma. Logicamente que algumas ações elas têm que ser tomadas ao longo da próxima administração, e isso é fundamental, inclusive porque não foram tomadas nessa administração, para que a gente tenha, então, um controle maior das despesas. Isso vai ser fundamental. Fazendo como? Né? A gente precisa fazer uma auditoria importante nos altos salários da prefeitura. Eu acho que isso é fundamental, para a gente observar realmente o que tem acontecido e para onde está indo o recurso dessa folha de pagamento, que é um gasto enorme da prefeitura. A gente precisa fazer uma auditoria grande nas dívidas da prefeitura, tanto dos precatórios, quanto na dívida com o INSS, que nos é apresentada hoje, porque isso tem trazido para o município hoje uma situação de inadimplência vamos dizer assim, na praça, né? O município há 2 anos está sem certidão. E o que é estar sem certidão? É como se estivesse negativado no CAGED, ou no Serasa, ou alguma coisa assim. E o que acontece quando o município está negativado e já está há 2 anos? Não consegue pegar recursos dos bancos públicos, não consegue receber recursos de algumas emendas, não consegue receber recursos de alguns programas do governo federal. E isso é um problemaço para o município. E aconteceu nos últimos tempos uma coisa que nunca tinha acontecido, que é o sequestro de recursos do FPM, que é o Fundo de Participação do Municípios. O FPM, gente, é uma das maiores receitas que nós temos recebendo do governo federal, o Fundo de Participação dos Municípios. E como o município não veio pagando na atual administração o INSS, a Receita Federal foi lá e começou a sequestrar o dinheiro direto na conta. Então, por exemplo, nos primeiros meses aqui, nós temos informação que 100% do que foi depositado do FPM estava sendo sequestrado para pagar a conta. Então, você tem praticamente a sua maior receita de repasse sendo sequestrada todas as vezes, ficou sem esse recurso. Então, não dá para a gente viver hoje, Galo, sem... 20 segundos, candidato. Não dá para a gente viver hoje sem a utilização dos recursos do DME. O que a gente tem que fazer é usar de forma parcimoniosa e usar aquilo que é os lucros que o acionista tem direito, que é a prefeitura. Tá certo. Agora o próximo assunto será improbidade administrativa. Candidato, o senhor e os ex-secretários Aldo Foltz e Carlos Lúcio de Oliveira Silva foram condenados em segunda instância por improbidade administrativa.
A decisão foi da terceira turma cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo a denúncia do Ministério Público, houve irregularidade na contratação em 2015 da empresa Projeta Consultoria para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia no valor de cerca de 5 milhões e 700 mil reais. Com a condenação, o senhor estaria com os direitos políticos suspensos por 4 anos e ainda teria que pagar uma multa de 50 vezes o valor do seu salário na época. Candidato, o que o senhor tem a dizer sobre esta contratação e também sobre este risco da inelegibilidade? Na verdade, parte da sua afirmação ela é incorreta. Se você observar que a Lei da Improbidade Administrativa, no seu artigo 20, ele diz o seguinte, que a condenação passa a valer a partir do trânsito em julgado, então o trânsito em julgado ainda não ocorreu. Porque por isso o risco, né? Por isso não está incorreto. Exato, é que você falou que eu estaria inelegível, na verdade isso não é real. Estaria hipotético, né? Hipoteticamente, se ao final das últimas 2 instâncias, STJ e STF, a gente mantiver a condenação, que é o que diz o artigo 20 da Lei de Improbidade. Então, na prática, hoje o processo está em nível de recurso, né? A gente vai para o STJ agora, vai para o STF, evidentemente, né, se a gente não tiver sucesso, e fazer as defesas que não são necessárias. Em relação ao processo, o que houve foi que nós entendemos, e entendo ainda, que não há como você buscar recursos fora do município, seja no estado ou seja no governo federal, se você não tiver projetos. E o que é projeto? Projeto é como se a gente fosse fazer um projeto de uma casa, por exemplo. A gente precisa de um projeto de engenharia. A gente precisa de projeto de engenharia para fazer rua, a gente precisa de projeto de engenharia para fazer unidade de saúde, a gente precisa de projeto de engenharia para reformar o Cristo, enfim, para tudo. E para buscar recurso fora, você tem que apresentar projetos, não é só chegar lá e falar que eu quero o recurso, que o recurso vem. E a gente tem uma dificuldade enorme de fazer projetos aqui no município. Todo mundo que trabalha lá sabe disso. Então qual que era a ideia? Era a gente contratar uma empresa de projetos que na maior velocidade possível pudesse fazer projetos para a gente, por exemplo, lá para a Rua Ubirajara, que é uma necessidade, o projeto do trem turístico, uma série de outros projetos que a gente tinha necessidade, para que a gente buscasse recurso fora para trazer para o município. O Ministério Público entendeu que a forma de contratação foi indevida, entrou com a ação e aí nós tivemos essa situação complicada, né, de ser derrotados aqui e lá na segunda instância. Mas como eu disse, falta ainda os recursos no STJ, aliás, na própria segunda instância ainda há possibilidade de recursos, né, com os embargos de declaração e depois para o STJ, para o STF. Eu acho que essa é a linha, né? Agora, um outro detalhe que é importante é dizer que era uma contratação não de 5 milhões, aliás, 5 milhões no total, se tudo isso fosse utilizado. Mas, na verdade, era uma contratação por projetos. Ou seja, eu vou contratar um projeto de reforma aliás, lá para o trem turístico, vai me custar 50 mil. Então, passa 50 mil. Eu poderia contratar até 5 milhões em projetos. Mas não era que a gente ia já pagar 50 milhões para a empresa. Mas aí vem o ponto principal, né, que eu acho que é importante a gente dizer, que que nada foi pago à empresa. Então, na própria condenação que nós sofremos, o juiz diz o seguinte, né, que não há dano ao erário, ou seja, não há prejuízo aos cofres públicos, uma vez que nada foi pago à empresa. E ele diz também o seguinte, que não há sinais de enriquecimento ilícito, ou seja, que eu não recebi dinheiro da empresa ou de quem quer que seja, porque evidentemente a gente não faria isso, mas também porque nada foi pago. Então, na prática, né, o que sobrou aí é a questão administrativa que está sendo discutido. E aí, nesse ponto também, existe uma outra questão em relação à questão eleitoral, porque quando não há dano ao erário, quando não há enriquecimento ilícito, aí o que vale realmente é quando o processo transita em julgado, ou seja, o final do processo. Então, em relação à nossa candidatura, nós estamos muito tranquilos e vamos ser candidatos, e se formos eleitos, vamos assumir a prefeitura sem problema nenhum em relação a isso. E aí eu tenho uma outra notícia que eu acho que é fundamental também a gente passar sobre essa questão, que nessa semana, inclusive, nós tivemos uma decisão favorável e vitoriosa do Tribunal de Contas do Estado, porque essa denúncia, quando apresentada, ela foi apresentada aqui no Ministério Público e foi apresentada no Tribunal de Contas do Estado também. E o Tribunal de Contas, nessa semana passada, né, houve um julgamento também de uma Câmara julgadora e o Tribunal de Contas, ao contrário dessa última decisão
do TJ, ele nos inocentou exatamente porque não houve dano ao erário. Então o processo lá no Tribunal de Contas foi arquivado e, logicamente, que esse arquivamento, essa decisão favorável, agora será usada, inclusive, na nossa defesa nas instâncias superiores, nas outras instâncias, então. Então, na prática, eu acho que isso aí está muito controlado. E tem uma outra situação também, né? Eu não sou o único a estar concorrendo com processo de improbidade. O próprio prefeito hoje, ele tem aí cerca de 3 ou 4 processos por improbidade, recentemente abertas pelo promotor Dr. Sidney Botia, também com o mesmo teor. Ou seja, ele tem o direito, ele está sendo também, ele está sendo julgado e tem o direito a se defender, como eu também tenho o direito a me defender. Mas a gente segue firme na nossa candidatura. Tá certo. O assunto agora será saúde. Dentro de suas propostas está a implantação do programa Saúde Online. O foco é em modernizar o sistema de prontuário eletrônico na rede municipal de saúde para um atendimento mais eficiente nas unidades de saúde, construindo canais de comunicação entre a atenção básica e as especialidades médicas. Como o senhor espera desenvolver a modernização dos sistemas para vínculo entre atenção e especialidades, sendo que atualmente existe esta extrema defasagem dos profissionais da área, né, com constante reivindicação da população para que haja, de fato, a contratação de novos médicos especialistas como uma principal reivindicação pública? Na prática, Galo, a gente precisa modernizar e a gente precisa ter uma gestão. Precisa ter uma gestão mais enxuta, precisa modernizar para a gente poder economizar dinheiro, para a gente poder produzir mais, né? Eu acho que essa é a questão em todos os setores, tem sido assim. Logicamente que essa questão da informatização na saúde, ela é uma discussão que não vem de hoje, né? Ela foi uma discussão na eleição de 2012, quando eu participei, foi uma discussão na eleição de 2016 e de 2013 a 2016 nós avançamos bastante, avançamos em várias situações, inclusive, né, com a chegada da fibra ótica por toda a cidade, nós podemos ter feito a interligação entre todas as unidades, porque antes a nossa internet era rádio. Durante quase todo o nosso mandato, 2013 a 2016, a internet utilizada era rádio, porque logicamente depois que veio uma empresa e começou a cabear a cidade, e aí nós tivemos a internet a cabo aqui no município. Antes era rádio. Então isso trazia uma dificuldade imensa. Então nós começamos então a cabear toda a cidade, compramos equipamentos e compramos inclusive um mega servidor para que ele tocasse toda essa informatização da saúde. Mas o projeto parou novamente e hoje eu não sei a que ponto ele está, mas eu sei que as unidades não foram mais informatizadas. Então a gente veio agora com essa ideia novamente da questão online, porque as unidades têm que estar articuladas entre elas. Como eu disse, né, existe uma necessidade grande de pessoal, mas logicamente que a informatização ela reduz essa necessidade e nos torna mais eficientes. Então, por exemplo, o programa Saúde da Família, vou dar um exemplo. Você está lá na unidade básica do Country Club, uma pessoa passa lá na consulta, a hora que ela passar lá, evidentemente que com o prontuário eletrônico à disposição, as outras unidades vão estar acompanhando aquele paciente. Então, vou só contar assim, uma forma que muitas vezes acontece. O paciente passa lá na unidade do Country Club e por algum motivo ele ficou insatisfeito com o atendimento que ele teve. Aí o que ele faz muitas vezes, e isso sobrecarrega a nossa unidade de saúde, isso dá um gasto para a nossa unidade de saúde. Ele sai lá do Country Club e vem aqui na UPA para ser atendido. Quando ele chega aqui na UPA, ele é atendido novamente, muitas vezes pega uma outra receita e chega na hora de ver, o paciente está lá com 3, 4 receitas porque ele passou em diversos locais para ser atendido. Então o que vai acontecer? Se isso acontecer, né, essa situaçãozinha que eu estou contando, o paciente vai sair do Country Club, quando ele chegar aqui na UPA, que eles abrirem com o número dele do SUS, eles vão descobrir que ele acabou de passar na unidade, que o medicamento foi prescrito e que ele só precisa ser encaminhado para a farmácia para pegar o medicamento. Quer dizer, a gente vai economizar uma consulta, a gente vai economizar um atendimento, a gente vai economizar receita e medicamento também, que não vai ser pego 2 vezes na farmácia das nossas unidades. Então, esse é um exemplo básico do que essa saúde online que a gente está propondo pode trazer em termos de funcionamento. Então, só um adendo, o senhor acha que no momento de pandemia seria uma prioridade fazer isso? Essa informatização seria necessária? É fundamental. Quanto a investimento, né?
é fundamental que se invista na saúde em todos os setores. Não é por menos que isso, que no momento de pandemia, o Ministério da Saúde despejou dinheiro no município. Por quê? Porque você tem que trabalhar exatamente as questões de informatização, você tem que trabalhar a questão de dar condições de trabalho para os nossos funcionários que estão nas unidades de saúde, dar segurança para os funcionários, você tem que trabalhar a comunicação com as pessoas para que elas entendam o que é a pandemia, o que é a doença, é a forma com que eles podem ajudar para não ter a doença, né, e para a gente ter uma saúde melhor no município. Enfim, você tem que trabalhar tudo na saúde. E, logicamente, que esse processo de informatização, nós estamos atrasados há anos. Logicamente que nesse momento da pandemia, se a gente tivesse um processo de informatização, claramente que a gente já teria um atendimento melhor. E aí eu te dou uma informação, né, ou mais uma explicação de como é importante a gente investir na saúde sempre. Por exemplo, quando eu fui prefeito, eu construí aí 10 unidades de saúde no município, todas elas com sala de vacina. Então, antes a gente tinha uma unidade de sala de vacina só no centro, aí nós descentralizamos as salas de vacina. E isso foi muito importante para que a gente tivesse, em todos os momentos, por exemplo, né, e agora durante a pandemia, a vacinação contra a gripe H1N1. Tá? Aí nós tivemos, por quê? E fácil, por quê? Porque a gente tem unidade de saúde em todos os bairros. Então, o processo de informatização vai trazer um atendimento melhor para a nossa população, vai trazer um ganho em recursos financeiros, uma qualidade de trabalho para os nossos funcionários, e isso tem que avançar, não tem como ser diferente. Para que a gente caminhe também para um processo, para continuar o processo de reorganização da saúde que eu iniciei lá em 2013 e deu tão bons resultados. Bom, é isso. Estamos aqui com o candidato doutor Heloísio Lourenço. Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez e pela entrevista, viu, candidato? Eu que agradeço muito, viu, Galo? E parabéns à TV Plan e ao Grupo CIOF pela condução nesse momento eleitoral. E um abraço aí aos nossos eleitores e dizer que o meu número é 40, eu sou o PSB. Tá certo. E no próximo bloco, seguimos a ordem alfabética. Recebemos aqui no Voto em Foco o candidato a prefeito Hércules Tassinari, do PTB. Nós voltamos já. Bom, estamos de volta com o Voto em Foco e seguindo com nossas entrevistas em ordem alfabética aqui na TV Plan. O PTB oficializou no dia 8 de setembro a candidatura de Hércules Berlini Tassinari à Prefeitura de Poços de Caldas. A escolha foi feita por unanimidade em convenção realizada em um hotel aqui da cidade. Tassinari já foi vereador e concorreu a vice-prefeito. O escolhido a vice na chapa é o médico João Cioff. Hércules Berlini Tassinari tem 67 anos, é engenheiro e já foi vereador. Trabalhou com vários prefeitos em Poços de Caldas, sendo secretário de Obras e secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Já está aqui conosco, inclusive. Muito obrigado, viu, candidato, pela presença e disponibilidade. Obrigado, Galo. Aos telespectadores da TV Plan, eu faço um agradecimento público por essa oportunidade de nós estarmos aqui, levar aos nossos eleitores aquilo que eles pretendem ouvir com as nossas propostas. É dignificante participar de um processo eleitoral e a gente sabe que a democracia tem que imperar num processo e nós estamos à disposição para as perguntas, para os temas que forem abrangidos nesse programa. Tá certo. Bom, como já é de conhecimento de todos os nossos espectadores, são 5 perguntas com as respostas cronometradas. O nosso candidato tem até 5 minutos para fazer a sua resposta. Bom, vamos ao primeiro tema, e será a saúde. Candidato, em uma de suas propostas de governo está a implantação do Hospital da Mulher, com serviços de ultrassonografia, mamografia, assistência ao pré-natal e pós-parto. Atualmente, o nosso hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, que é uma referência no município, passa por uma severa reestruturação devido ao déficit mensal apresentado. As dívidas se multiplicam e mesmo com emendas de deputados, os números ainda permanecem no vermelho. Como o senhor pretende implantar um novo hospital, mesmo que utilizando espaços já da própria prefeitura, considerando a necessidade de equipar com máquinas específicas e até profissionais da área, levando em conta que hoje na cidade a própria Santa Casa acumula dívidas todos os meses? O senhor tem 5 minutos
a partir de agora para a sua resposta. Bem, eu acho que saúde é um dos ícones de qualquer campanha política. E essa nossa proposta no nosso plano de governo foi fundamentada em reunião com o meu vice-prefeito, Dr. João Cioff. Ele é especialista em saúde e por isso nós, em conjunto, elaboramos essa proposta. É uma proposta que vem de atendimento à população de Poços de Caldas. Eu entendo que hoje os serviços que nós estamos propondo, a Santa Casa, que é uma instituição patrimônio da nossa cidade, atende. Mas se você tiver a oportunidade de passar pela Santa Casa, pelos arredores da Santa Casa durante a semana, você vai ver a quantidade de pessoas, a quantidade de ambulâncias de outras cidades da região. Acontece que não se dá conta para atender o SUS com essa quantidade de cidades da nossa microrregião e atender a população de Poços de Caldas. E é por isso que a nossa ideia é de criar, e você me disse, aproveitando uma estrutura já existente, o Hospital da Mulher. Valorizando a mulher, tendo nesse hospital serviço de mamografia, de ultrassonografia, de obstetra, enfim, você equiparia esse hospital com recursos que hoje a gente consegue obter através de convênios, através de verbas públicas, que a prefeitura tem ainda que regularizar uma situação que a prefeitura não tem a CND, mas que a gente tem através de convênios com entidades que existem hoje, com entidades privadas, para a gente possa concluir esse trabalho e trazer a essa população o trabalho de você ter uma saúde que vai adequar ao município a valorização da mulher. Eu acho muito importante isso, e a saúde, você tem que atrelar um sentimento muito real da situação. Hoje, a questão do atendimento na saúde, ele é muito vulnerável. A gente sabe que existem filas e mais filas para exames, para consultas, e isso a gente vai tentar aliviar com a questão da mulher tendo o seu espaço próprio. Porque você passa pela Secretaria de Saúde e vê aquelas senhoras esperando horas e horas por uma saúde, uma receita, uma procura para um exame. Isso, o Hospital da Mulher visa justamente isso, dar um desafogo tanto à Santa Casa como às questões da Secretaria Municipal de Saúde. E justamente nesta questão de trazer equipamentos, né, o senhor acredita qual seria esse prazo? Porque nós estamos passando por uma pandemia, os investimentos todos foram voltados para esse tratamento. O que o senhor acha assim? Eu acho que o prazo, nós vamos ter para a prefeitura prazo em tudo, porque a gente não sabe como é que nós vamos encontrar a saúde financeira da prefeitura. Eu acho que nós vamos ter que ter esse prazo de primeiro ano e implantar isso, que eu acho que aí sim é viável, porque a gente vai pegar uma prefeitura que a gente saiba, por meio da imprensa, com um déficit tamanho, com uma dívida tamanha, que eu acho que nós vamos precisar tomar atitudes antes de fazer qualquer tipo de implantação. E com essa adequação financeira, a gente ter esse tipo de trabalho, esse tipo de atendimento ao ser humano como prioridade ser atendido, com aquisição de equipamentos e com aquisição de profissionais também. Tá certo? Que hoje nós temos na prefeitura uma gama de profissionais que não consegue, há uma demissão muito forte nos setores de especialidades na classe médica na prefeitura. Nós temos que reaver essas profissões, nós temos que fazer com que haja especialidades na prefeitura. Isso aí a gente vai tentar fazer e com certeza nós vamos fazer, porque eu tenho um vice que é médico e que pode nos ajudar muito nessa questão da saúde. O senhor ainda tem 50 segundos, gostaria de concluir sobre esse tema? Concluo a sua pergunta e a minha resposta. Tá certo. Vamos então, portanto, para a próxima pergunta, falando agora de educação. O senhor, em seu plano de governo, junto à educação, cita bastante o termo pós-pandemia. Nós já somamos no Brasil cerca de 8 meses de pandemia e ainda sem expectativas de retorno à normalidade, até por ainda não haver uma cura para o novo coronavírus. Falando de nossa atualidade, no período de pandemia, o senhor é a favor do retorno das escolas, até com autorização editada por parte de nosso governador Romeu Zema? E por outro lado, sem querer ser pessimista, mas se a pandemia persistir ainda para o ano de 2021, como que o senhor pretende estruturar o setor educacional local
se não tivermos o tal pós-pandemia, a cura para essa doença? Bem, eu tenho certeza que a pandemia vai perdurar. Eu acho que com certeza nós não vamos ter essa vacina imediata, essa paralisação da pandemia. E a educação é um fator preocupante. Mas tem como opinião que acho que deve-se voltar às escolas presenciais, às aulas presenciais. Não antes valorizando o professor, que ele se reinventou com essa pandemia. Houve os professores foram obrigados a se tornar mais que professores, foram obrigados a usar a tecnologia antes da presencial. Então isso foi um fator que a pandemia contribuiu para que os professores se reinventassem. Acho que você hoje tem a abertura do turismo, você tem a abertura dos bares, dos restaurantes, você tem hoje a abertura das fronteiras da cidade. E por que não abrir a educação? Mas abrir com consciência, abrir com responsabilidade, onde o educador, a escola, cumpra os programas de prevenção à risca, para que não suscita dúvida na mãe que vai enviar o seu aluno à escola, ou vou deixar meu filho numa situação vulnerável. Eu acho que isso daí pode acontecer, mas nós temos que procurar o melhor em cada unidade escolar do município, a prevenção, uma prevenção séria, uma fiscalização séria, que hoje praticamente não existe, porque as escolas, além de estar fechadas, a fiscalização é uma fiscalização ainda precária, mas a partir do momento que as escolas do município, e que vai ser uma autonomia do município, o governo fala que pode abrir, mas ele ao mesmo tempo ele fala, cada município vai decidir aquilo que for melhor. Eu, particularmente, tenho a certeza de que se deva voltar à aula presencial, mas com toda a rigidez, com todo o controle que uma pandemia exige e que nós temos hoje uma amostra. Então, a minha opinião é essa daí. E até, como eu disse, no seu plano de governo, o senhor fala muito da estruturação de planos no pós-pandemia, mas então o senhor realizaria essa estruturação no pandemia? Na pandemia, para que a gente possa ver o que vai acontecer no pós-pandemia. Se você reestrutura na pandemia, você está apto a qualquer assunto relacionado à pós-pandemia. Eu acho que nós temos que reestruturar na pandemia para que quando chega na pós-pandemia a situação esteja totalmente controlada a nível de fiscalização, a nível de controle da pandemia. O senhor citou justamente essa questão do próprio governo do estado, que ele deixa bastante aberta a opção aos municípios. Falando sobre isso também, e se não houver uma adesão por parte da população, por parte dos pais que não mandarem seus filhos para as escolas? Aí é uma questão de se continuar. Eu acho até que vai ter uma situação muito interessante. Pais que querem continuar no atendimento, na questão tecnológica, na longa distância, e uns que querem frequentar a escola. Então aí acho que a gente tem que se adaptar a esse tipo de situação. Nós vamos ter aqueles que são favoráveis e aqueles que são contra. Aí é uma questão que nós temos que sentar junto com os educadores, junto com as pessoas da Secretaria de Educação e verificar qual a melhor posição, porque nós vamos ter que tomar uma posição vai ter que ser tomada, mas que pode acontecer isso de parte querer e parte não querer, isso... Mas se hoje o senhor precisasse tomar essa decisão, o senhor acha que deveria ouvir a todos? Antes? Acho que deveria ouvir, mas eu creio que se a gente tomar medidas fortes da prevenção, eu acho que a situação de você ter aula presencial é muito grande. Tá certo. O tema de agora será funcionalismo público. Em seu plano de governo, candidato, está prevista a elaboração de uma reforma administrativa, em sintonia com o Sindicerv. A folha de pagamento dos funcionários públicos atualmente é de 56% do orçamento da Prefeitura, equivalente a 18 milhões mensais. Dentro dessa reforma, você pretende implantar o regime seletista ou estatutário aos servidores de nosso município? E ainda, você pretende retornar os servidores às 8 horas diárias de trabalho? Candidato, o senhor tem 5 minutos para a sua resposta. Bem, eu acho que a reforma administrativa não é só uma reforma administrativa visando o funcionalismo.
eu acho que a reforma administrativa é mais ampla que isso. Uma reforma administrativa, ela tem que ser dialogada, principalmente com o Sindicato dos Servidores Públicos, pois eu fui servidor público por muito tempo e sei o trabalho do sindicato. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, e justamente aquilo que você falou, com o gasto da folha de pagamento, com o orçamento da prefeitura, que está impactando direto nas verbas do município. Mas a gente tem que ter o pé no chão para fazer essas reformas administrativas. No passado, em administrações passadas, foi aprovada uma lei de redução da carga horária do funcionalismo. Talvez na época tivesse alguma coisa que poderia ter trazido vantagem à administração municipal. Mas hoje a gente vê que a situação é outra completamente diferente. Ela pode ser considerada um desastre, porque se diminuiu a carga horária e se aumentou as horas extras. E a hora extra é bem maior do que o complemento da carga horária. Isso nós temos que pensar e nós temos que, junto com o sindicato, resolver, porque está onerando fantasticamente a folha de pagamento do município. Nós temos que dar às secretarias uma questão de união de espaços físicos, para que uma secretaria trabalhe em conjunto com a outra secretaria. Também é uma reforma administrativa. E não farei absolutamente nada sem sentar com o Sindicato dos Servidores Públicos. A questão de mudança de regime, se o estatutário for o melhor, acredito que sim, nós vamos implantar o regime estatutário, mas nós vamos ter que ter a aprovação da Câmara Municipal. E isso também vai ter a participação do sindicato. Não farei absolutamente nada em questão de reforma administrativa que prejudique o funcionalismo da prefeitura. Porque eu acho que nós temos que ter carinho com o funcionalismo, nós temos que ter exigência de trabalho, que é uma coisa, mas nós temos que ter carinho com o funcionário da prefeitura. Porque existem funcionários que hoje ainda, quando eu estava na prefeitura, trabalham na prefeitura e que são muito importantes para o poder público. Então nós temos que fazer do funcionalismo uma tábua de serviço. Nós temos que fazer do funcionalismo uma questão que dê retorno à população, de ser bem atendida, de ir a uma repartição pública e sair lá com a transparência de uma administração de resolução imediata. Isso nós vamos fazer. Mas, candidato, respondendo também à pergunta, o senhor acredita que essa diminuição é errada e, portanto, o senhor iria implantar esse retorno das 8 horas? Seria um desejo da sua administração? É um desejo meu implantar o retorno das 8 horas, porque a gente viu que os das 6 horas foi danoso para o município. A minha interpretação é que às 6 horas não dá mais para continuar. Mas para a gente implantar às 8 horas, a gente precisa ter uma situação jurídica em cima disso. Nós não podemos falar, vamos implantar. Eu sou favorável à implantação das 8 horas, mas eu tenho que ter um acompanhamento jurídico para isso. Se pode fazer isso, precisa se mudar o regime do funcionalismo para que se possa fazer, que se volte às 8 horas? Nós temos que estudar isso. Vamos estudar junto com a assessoria jurídica e juntamente com o sindicato. Mas sou favorável ao retorno das 8 horas. Até junto a essa questão da própria parte financeira do município. Da parte financeira, evitando. Hora extra, quer queira ou quer não, você vai ter sempre uma hora extra da prefeitura, mas não do volume que hoje está sendo empregado. É um absurdo o que se paga de hora extra. E a hora extra você paga tudo praticamente em dobro, não é verdade? Então, a gente tem que ter essa maneira de você diminuir um pouco isso, mas nós temos que ter um amparo legal para se implantar um novo regime na prefeitura com a aprovação da Câmara Municipal. Certo, candidato, o senhor tem mais 30 segundos, gostaria de concluir seu comentário? Não, acho que volto a frisar que eu fui funcionário público e sei das dificuldades que passa o funcionário. Mas talvez na minha época que fui funcionário, as situações eram outras e que hoje estão muito mais dinâmicas as situações do funcionalismo da prefeitura. Tá certo, vamos para a próxima pergunta. Candidato, o senhor pretende desenvolver um estudo da viabilidade de unificação de secretarias e outras medidas administrativas que serão tomadas mediante análise da atual situação econômica e financeira da prefeitura. Se você assumisse hoje a prefeitura, qual secretaria você excluiria ou o senhor faria alguma fusão
Ou ainda, se criaria alguma nova secretaria ou setor em Poços de Caldas? Bem, a criação de novas secretarias está fora da minha cogitação. Não penso nisso. Sempre se demandou a criação, por exemplo, de uma Secretaria de Meio Ambiente. E hoje nós temos um Departamento de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Coordenação e Desenvolvimento Urbano. Sempre se falou na criação da Secretaria de Meio Ambiente. Mas eu acho que a situação financeira do município não permita que nós possamos acrescentar mais secretarias ao município. Fusão de secretarias tem que se estudar, porque é muito interessante você falar em vamos fundir a secretaria. Eu penso em fusão de secretaria, no meu plano está isso aí, mas eu penso não para prejudicar uma e beneficiar a outra. Eu acho que uma fusão de secretaria tem que ser estudada para que ambas as secretarias sejam fundidas numa só e que tenham um resultado melhor que estavam antes quando estavam separadas. Penso que a prefeitura tem, através das suas secretarias, que se agilizar, que se mostrar mais eficientes. E isso nós vamos implantar um centro tecnológico dentro da Prefeitura Municipal. Acho que nós temos que transformar a nossa cidade em cidade de tecnologia. E isso, a cidade de tecnologia visa também a implantação da tecnologia dentro do município. Constantemente se vê na Secretaria de Planejamento que o sistema está fora do ar. Isso prejudica o usuário que vai na Secretaria de Planejamento. Falo isso por questões próprias, que já fui secretário e passei por isso muito tempo, que hoje esse assunto perdura até hoje. Vou na Secretaria de Planejamento, mas está fora do ar. Isso não pode acontecer. Acho que nós temos que aprimorar, com a tecnologia existente hoje, o atendimento ao público. Talvez isso seja mais uma facilidade. Agora, que nós temos que fazer um estudo secretaria por secretaria e não criar secretaria, eu acho que isso é praticamente certo. Tá certo. O senhor ainda tem mais 2 minutos e meio. Dentro do tema ainda da questão das secretarias, o senhor acredita que a questão da fusão poderia prejudicar talvez os próprios servidores, até na questão de postos de trabalho aqui em nosso município, ou não? Não, eu acho que talvez prejudicar não, porque constantemente, eu acho que na prefeitura hoje tem um grande número de funcionários e não existe função. Então eu acho que a unificação de secretaria depende da situação que não vai prejudicar o funcionalismo. E se caso houver uma fusão de secretarias, nós, como disse na pergunta anterior, nós não vamos prejudicar o funcionalismo público de maneira nenhuma. Se vai fundir uma secretaria ou outra, é questão de estudos que nós vamos fazer. Mas eu acho que hoje, se eu fosse prefeito hoje, eu não faria isso. Mas eu posso tentar fazer isso numa próxima gestão, mas dentro de uma situação econômica, financeira, que me favoreça a fazer isso. Se a coisa for pior do que eu estou pensando, é uma coisa que você tem que se pensar. Como disse, não sei como é que eu vou receber a prefeitura. Com dívida? Com dívida. O montante? Não sei. Mas, acima de tudo, não vou prejudicar o funcionalismo público. Podemos seguir para a próxima pergunta? Para a próxima pergunta. Vamos lá, o tema agora será corrupção versus política. Quando nós falamos em política, muitas pessoas, eleitores em geral, até torcem o nariz, né? Acreditando só haver incongruências nesse mundo. Candidato, o senhor é representante do Partido Trabalhista Brasileiro. O presidente nacional do PTB atualmente é Roberto Jefferson. Ele ficou nacionalmente conhecido por seu envolvimento no esquema de corrupção, o Mensalão, o qual ele teria assumido a sua participação e delatado demais envolvidos. Como o senhor acredita nesse tema, política versus corrupção, que deve ser feita a política para acabar com esta mancha que existe, onde muitos acreditam ser realmente um movimento de corrupção e não de administração pública, e até mesmo falando do próprio presidente do seu partido, em que houve essa situação junto ao Mensalão? O senhor tem até 5 minutos para a sua resposta. Boa pergunta. Eu separo em 2 situações. Vou começar pela situação do governo federal, da situação nacional. Acho que o nosso país está passando por um processo onde a corrupção está sendo extinta. E uma das pessoas que praticamente proporcionou
a impulsão dessas denúncias foi justamente o deputado Roberto Jefferson. Ele errou? Errou. Tinha que ser punido? Tinha que ser punido. Mas foi o precursor do mensalão. Então acho que ele tem lá a sua culpa. Se errou, tem que cumprir o erro. Cumpriu, mas eu acho que ele contribuiu também. Contribuiu para levar todo mundo que fazia parte daquele esquema numa delação, numa confissão. Então acho que eu separo a corrupção a nível nacional e eu volto agora para o município. Trabalhei com 11 prefeitos, dos mais diversos partidos, cada um com a sua prioridade. Mas eu nunca vi em Poços de Caldas algum prefeito de situação de oposição que foi conotado como um corrupto ou que levou vantagens próprias. Isso nós temos que nos orgulhar. E eu sou testemunha disso, porque trabalhei com esses 11 prefeitos e cada um cumpriu exatamente dentro das leis as suas administrações. Um passou dívida para o outro, mas dentro do regulamento, um passa dívida, o outro consegue consertar a casa, mas nunca se ouviu falar dentro do município que algum prefeito de Poços de Caldas se autopromoveu, se usou da máquina pública para se beneficiar propriamente. Pelo contrário, o que a gente vê é que os prefeitos que foram aqui da nossa cidade passaram por até situações financeiras difíceis. Por quê? Porque foram honestos. A corrupção no governo federal, na esfera federal é uma, no estado é uma, a corrupção na cidade, no nosso município é outra. Isso eu me orgulho de ter ciência de que nós sempre fomos agraciados com prefeitos que não se envolveram em caso algum com corrupção. Eu até respeito sua opinião também, mas dentro dessa pergunta, falando sobre essa mancha na política de forma geral, que ela reflete também no município. Não tem dúvida, não tem dúvida. Como apagar essa mancha? Eu acho que como você apagar é como eu falei. Eu acho que a gente... Porque a questão de se você é deputado, quando a pessoa fala, o deputado, o senador, o povo já fala, mas deputado, senador, ele já procura, ele já faz o relacionamento da figura deputado e senador com atos que, mas o deputado ganha muito, o senador ganha muito, ainda ganha aposentadoria pelos mandatos que cumpre, já é uma mancha estabelecida. Que acho que essa mancha, quando vem para a prefeitura, quando o prefeito, eu acho que não consegue pegar. Porque o prefeito, ele tem lá suas limitações. O prefeito, principalmente, e vou falar uma coisa assim, bem séria. Eu sou Poços Caldense, nasci e fui criado aqui. Como é que eu vou fazer uma administração que eu vou pensar em fazer coisa que não é correta? Outros prefeitos não são daqui, fizeram uma administração que não pensaram também. Então, eu acho que a situação no município é diferente. A mancha de você ser um deputado, você ser um governador, você ser um presidente da República é uma coisa. E você ser prefeito é diferente. Eu acho que o contexto é diferente. O que você fala de um deputado e senador, você não consegue falar do prefeito. Aqui em Poços eu vejo isso. Tá certo. Essa foi a quinta pergunta. O senhor tem 30 segundos ainda. Gostaria de concluir sobre o tema? Não, eu acho que eu tenho muita tranquilidade em falar isso, por ter exercido essa minha profissão, de ter a minha experiência adquirida e falo isso com a maior tranquilidade possível. Tá certo. Bom, candidato, gostaria de agradecer a presença, a disponibilidade, respondendo todas as nossas perguntas aqui no programa Voto em Foco. Eu agradeço a você, Galo, a TV Plan, por essa oportunidade. Acho que nós vamos fazer uma campanha de um alto nível. Não tenho a mínima pretensão de fazer com que a nossa campanha seja uma campanha de agressividade, pelo contrário, tem que ser uma campanha construtiva, propositiva, e que nós possamos ter em Poços de Caldas a nossa meta. O meu compromisso é com Poços de Caldas. Não tenho compromisso com partido político nenhum, a não ser o PTB e a minha cidade de Poços de Caldas. Tá certo. E a você que está em casa, nos acompanhando também pelas redes sociais, o Voto em Foco volta no próximo sábado.
onde nós iremos receber mais 2 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Pela ordem alfabética, os próximos entrevistados serão os candidatos professor Flávio, da Rede, e também Geraldo Laier, do Podemos. Muito obrigado pela audiência, uma ótima noite a todos e até a próxima. Voto em Foco, seu voto na Plan.